postura e com o que você quer e vai receber do Senhor. Amém? Eu quero falar com vocês sobre o nosso tema desse ano. E acabou que hoje o culto todo começou falando sobre ele. O nosso tema é sobre buscar primeiro, né? Um pedaço quase o final do sermão do monte. E o Senhor nos ensinando, buscar primeiro o reino de Deus, está lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Acho que a maioria que está aqui já conhece esse texto de Mateus 6,33, mas é um texto para a gente ter decor na nossa cabeça, decor na nossa boca, para a gente entender o que é isso para nós como cristãos. Todos aqui conhecem o Senhor, todos aqui já caminham com o Senhor. Tem alguém que não conhece o Senhor aqui? Não? Então estou falando com todo mundo que conhece? Bom, aí pode bater, brincadeira. E eu queria falar com vocês, queria refletir com vocês como a gente pode viver essa ordenança do Senhor, porque é uma ordenança, mas é uma ordenança com promessa. E eu quero falar sobre 3 coisas. Uma, o que significa esse buscar. O segundo, qual é a estratégia que eu posso usar. E a terceira, as consequências que eu posso viver na minha vida se eu não entender isso, se eu não buscar isso, né? Eu quero começar sobre o que significa o primeiro lugar. Então, para você colocar alguma coisa em primeiro lugar, você tem que ajustar a prioridade da sua vida. Eu gosto tanto de música que música é lugar de me ajudar, ela me tira. Interessante, eu vou para ela. Mas pode deixar assim, nesse volume está ótimo. E aí, quando você decide que alguma coisa é primeiro, eu preciso entender o que é primeiro. Por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz para os seus filhos? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você lembra da sua casa? Cada um tem um ajuste de prioridade na sua vida. Só que o que nós precisamos entender é que é uma ordenança de Deus que Ele seja a sua prioridade em todo o tempo. Na hora de acordar, na hora de decidir, na hora de fazer. Porque você pode falar, mas eu já faço isso na metade do dia, eu faço isso. Não, vamos ajustar nossas prioridades. Nós passamos um ano falando sobre isso porque Deus tem coisas para dizer para mim. E eu acredito que para vocês. Vocês creem nisso? Que vocês precisam aprender sobre isso? Então, quanto mais a gente entender dentro do aspecto do Senhor, dentro da forma como Deus quer estabelecer as prioridades na nossa vida, o que é primeiro. Então, a prioridade na nossa vida é Deus. Uma vez eu estava com uma pessoa que era muito próxima de mim e a pessoa entrou em crise que ela perguntou assim para mim, quem eu amava mais? E eu disse que é Deus, e depois a pessoa. Aí a pessoa ficou bem assim, chateada, ficou mesmo. Eu perguntei, e você? Eu falei, não, eu amo você e minha mãe, depois eu amo a Deus. Eu falei, mas não tem que ser a família primeiro, não. A ordenança de Deus é que a nossa família vem em segundo lugar, mas Deus vem em primeiro, em primeiríssimo. E para isso talvez nós tenhamos até que fazer alguns sacrifícios com a nossa família. Não é sacrifício de deixar a família, porque tudo tem um lugar, mas nós precisamos ensinar a nossa família o que nós queremos, que é priorizar Deus. O que o pastor Salvador e a pastora Mari fizeram com as crianças hoje é para eles entenderem, olha, quando nós estamos aqui, nós estamos priorizando o Senhor. E neste lugar, na hora de louvar, a prioridade é louvar a Deus. Não é brincar, a gente vai ter a hora de brincar, a gente vai ter a hora de sentar, mas aqui na casa do Senhor existem prioridades. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E para os nossos filhos, eles se espelham em nós. E se isso não está dentro do nosso coração, na igreja pode ser mais ou menos, o nosso filho vai entender mais ou menos. Claro que tem uns que a gente tem que puxar mais, outros tem que puxar menos, mas eles vão aprender com o nosso exemplo, com o nosso coração. Eu já ensinei para vocês que hoje a neurociência já sabe que ao 1,5 m uma pessoa já sente o que a outra sente sem você precisar abrir a boca. Sabe aquela que você fala assim, mas eu nem falei nada, a pessoa já fez uma cara feia para mim, não precisou falar nada, você sentiu, nossa, ela vem metida, nossa, ela vem aquele chato, nossa, ela vem cá. Ao 1,5 m, isso é comprovado com aparelhos sofisticadíssimos sobre isso. Então, dispara alguma coisa aqui no seu cérebro, você vê a pessoa, disparou alguma coisa, não gosto dela, é chato, eu não gosto dele, é chato. Aquilo vai reverberando, aquilo vai chegar na pessoa, isso a 1,5 m ela sente. Então não adianta fingir. Por isso que o Senhor fala que Ele não sonda nossas mentes. Ele diz que Ele muda as nossas mentes, mas Ele sonda os nossos corações, que são os nossos sentimentos.
Tudo bem aqui? Então, se você entender, se você buscar primeiro o Senhor com tudo que você aprende, tudo que você entende, você vai passar isso para as pessoas. A minha família, uma época, tinha uma dificuldade, mas foi muito pouco isso. Porque dizer que a gente nunca tinha tempo para ir em festa nas famílias, porque a gente estava sempre na igreja. E aí uma vez eu lembro que meu pai chamou a gente e ele tentou dar uma equilibrada, porque ele era meio exagerado mesmo. Só que assim, exagerado não, mas a família dele estava sempre com ele. Ele nunca saiu, a não ser quando ele visitava e tal. Mas tinha os parentes, então claro, eu tenho que também ver a minha família. Mas aí a minha família também entendeu qual era a nossa prioridade e aquilo era um grande prazer. Então eles já faziam as festas e os horários e os dias, já sabendo o horário que a gente podia. Sem querer atrapalhar a nossa grande prioridade, o grande amor da nossa vida, que era estar na casa do Senhor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês já viram alguém levando uma bronca porque é dono de uma loja de shopping e aí no sábado, no domingo, ou de repente no feriado tem que trabalhar porque é dia que vende muito e ele não pode ir no aniversário, no casamento? As pessoas falam, ai, nossa, ele é dono, coitado. Agora o crente, ai, tudo fanático, tudo esquisito, gente. O mundo realmente jaz no maligno. São invertidas as posições. Mas você tem que dizer, não, você não está entendendo. Eu vou lá porque eu amo estar lá. Quando eu consagro o primeiro dia da minha semana na casa do Senhor, toda a minha semana é abençoada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas se vocês não tiverem essa certeza, se isso não for uma paixão do coração de vocês, as pessoas vão falar e você vai ficar se sentindo meio culpado, meio com vergonha, meio... Eu não sinto não. Eu falo, desculpa, entendeu? Eu sou crente, não vai rolar. Ou eu falo, ó, me avisa com bastante antecedência, para eu me organizar, para ver lá na minha igreja, porque também trabalho, também, sabe? Aí as pessoas respeitam, porque esse é o meu entendimento. Mesmo assim, eu ainda erro tanto, mas, como eu falo sempre aqui, eu acordo para acertar. Eu acordo para que o Senhor seja o primeiro lugar. E aí, falando dessa escala de valores do nosso Deus, nós já foi ensinado aqui. É Deus em primeiro lugar, depois vem a nossa família, depois vem o nosso trabalho, depois vem a nossa igreja. Mas tudo isso não é assim, ó. A minha família me chamou, então eu tenho, como é primeiro lugar, não é o cuidado. Não é, ó, tipo, largo tudo para minha família. Não, eu tenho Deus, que é estar na casa do Senhor. Ah, mas a minha igreja, quando a minha família me chama, eu tenho que chamar, olha, eu tenho compromissos, eu tenho coisas, então eu tenho que organizar. É um conflito de interesses de vocês, não de Deus. Porque na escala de Deus dá certinho. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí quando alguém falar assim, olha, eu arrumei um trabalho no final de semana. Claro, você precisa trabalhar, você tem que sustentar a sua família. Mas fale com o Senhor. Eu já cansei de orar por isso e falar, Senhor, mude a escala. Senhor, prepare um trabalho que não atrapalhe o teu servo ou a tua serva de te servir. Porque eles amam estar na casa do Senhor. E às vezes a pessoa nem ama, o diabo aproveita a brecha e arruma um emprego para que ele falte no culto no domingo. E é um fato. Porque quem luta o tempo todo para ficar no lugar de Deus na nossa vida e nos nossos corações é o diabo. Quem foi que quis confrontar a Deus querendo ser igual a Ele? Quem? O diabo. E você acha que ele não luta pelos nossos corações, pelas nossas prioridades? Ele arruma tudo para que você inverta as suas prioridades. Gente, na nossa vida dá para fazer tudo, dá para cuidar da nossa família, dá para ser divertido, dá para ter férias, dá para trabalhar. Mas dá para colocar o Senhor em primeiro lugar, porque quando você for se divertir, for trabalhar, você for cuidar dos seus filhos e você colocou Ele em primeiro lugar, todo o restante vem abençoado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu queria, Samuel, se você puder abrir para mim, tem um versículo em Romanos que eu queria ler com vocês, sem entrar muito na questão teológica, porque existem algumas questões teológicas sobre isso. Deixa eu só achar ele aqui. Que o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos que se você abençoar a primícia, você abençoa todo o restante, toda a massa. Só porque eu estou falando, eu não acho ele aqui, não vou achar. Bom, já que eu inverti a ordem, já eu acho ele aqui, já te falo. Achei. Romanos 11:16, por favor. Romanos 11:16. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo sobre as primícias. As primícias, ela é uma lei de Moisés, é do Antigo Testamento, e aí a lei fala, e quando chegou em Jesus isso não existe mais. Eu já falei para vocês que para mim a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, tudo é para nós.
Existem sim algumas questões que precisamos ver para transliterar, ou seja, trazer aqui para a nossa realidade, para a nossa vida, mas eu creio que quase tudo ali pode ser adaptado de forma não só natural, mas espiritual, que é Deus nos ensinando. Então, as primícias que foi instituído lá pela lei de Moisés, Paulo cita no Novo Testamento, então é para nós. E lá em Romanos 11:16, deixa eu ver essa versão que diz: e as primícias são santas, também a massa o é. Então, quer dizer, em algumas versões diz, se a primeira parte, o que significa primícia? Pelo dicionário, ou seja, a primeira coisa que você faz. Então, no seu, a prioridade emocional, a sua prioridade de dinheiro, a sua prioridade de tempo. Existe no dicionário uma coisa que fala bem, eu achei bem interessante em alguns dicionários, quando eles fazem a tradução das primícias. Irmão, eu tô meio perdido porque eu inverti a ordem aqui, o Espírito Santo mandou eu inverti, agora eu me perdi aqui, né? Então ele faz essas coisas comigo, e aí vocês falam, se perdeu, não tá tudo aqui. E o dicionário, ele explica a questão das primícias de uma coisa muito importante, dizendo pra gente assim, a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida como entrega são as primícias. Então ela diz assim, as primícias dos frutos, das produções, dos efeitos, dos lucros, dos sentimentos, dos gozos. Isso é o dicionário Aurélio que fala sobre primícias. Olha que interessante. E aí, a primícia pela Bíblia é a primeira parte de algo. Então, se você entrega a primeira parte a Deus, você santifica. Tudo que você entrega para o Senhor, a primeira parte, o que ele faz com aquele pedaço? Santifica. É como nós fazemos com o dízimo. Quando nós entregamos para o Senhor os 10%, todos os 90% são santificados. Eu ainda não entendi isso. Vai falar com o Espírito Santo, porque os 90% não estão santificados ou protegidos como deveriam. Você não entregou a primícia. Você não entendeu ainda o que era entregar para o Senhor. Dar prioridade ao Senhor. Porque a gente sempre fala aqui, nós não precisamos de oferta, Deus não precisa de oferta, mas Ele precisa saber onde o seu coração está. E que tudo vem dele, inclusive o dinheiro que você recebeu, veio pela misericórdia dele. Seu coração precisa ter esse entendimento todos os meses, porque todos os meses nós não recebemos, todos os meses nós não calculamos, todos os meses nós não temos responsabilidade. Então todos os meses, para algumas pessoas, para a maioria, ou para mim, ou para todos, ele também nos lembra, opa, tem a primícia do que eu abençoe. Você abençoe você 30 dias, você precisa consagrar o próximo mês. Vocês estão comigo aqui? Amém? Amém. Vocês estão silenciosos, reflexivos, eu fico preocupada aqui, gente. E aí, quando a gente continua falando sobre as primícias, eu queria falar sobre as consequências da gente entender as primícias. Eu queria pedir para Samuel abrir Gênesis 4:3. Eu queria falar sobre um diferencial encontrado sobre uma oferta de primícia, que é desculpa, agora eu caio. Que é uma oferta sobre Caim e Abel. Eu confesso para vocês que eu, por muitos anos, eu achava bem estranho. Por que Jesus não tinha gostado da oferta de um e tinha gostado da outra? O que aconteceu? E aí tem toda uma tipologia teológica dizendo que um entregou o cordeiro porque era Jesus e tal. E eu acho que isso é uma parte, mas estudando mais o texto e lendo outros autores, conversando com o Espírito Santo, eu entendi o que ele fala sobre as primícias, começando a primeira vez que é citado primícias, ou seja, a primeira parte para o Senhor, já em Gênesis, começando por lá. E na oferta de Caim e Abel. Então vamos ler lá. E aconteceu, eu vou ler vocês não só vão até o 5, tá? Eu vou ler o 3, vocês leem o 4 e o 5, tudo bem? E aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas a Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou muito bravo com isso. Ele falou, como assim? O que está acontecendo? Por que o Senhor não aceitou? Primícias é o quê? O primeiro, certo? Quando a gente vê lá no versículo 3, volta no 3 lá para mim, por favor, Caio. E aconteceu que a cabo de dias, e algumas versões falam no fim de um tempo. Aqui a Bíblia não diz se é uma semana, se são meses, a gente não sabe. Mas no final de alguma coisa, lá num tempo qualquer, né? A cabo de alguns dias, num tempo qualquer, Caim trouxe o fruto da terra.
Que cuidado Caim teve com a orientação do Senhor, porque se você ler antes em Gênesis, você diz, a palavra de Deus vai explicando o que Deus pede para eles. Um é lavrador, outro é pastor de ovelhas, e o Senhor explica sobre entregar o primeiro. Então ele não fez uma coisa que ele não sabia. Então cada um que está aqui neste lugar sabe o que é a priorizar ao Senhor, mas às vezes a gente não está atento a isso. Por isso que o Senhor quer nos chamar mais atenção. E aí Caim fica muito indignado, porque Caim entregou ao cabo dos dias, ao final dos tempos. E no outro versículo, como é que Abel fez? Lê para mim. Abel trouxe a primeira parte. Ele trouxe dos primogênitos a ovelha, atentou ao Senhor a segunda, depois. Não, perdão, é aqui mesmo, aqui as versões são diferentes. Abel também trouxe dos primogênitos. O que é primogênito? O primeiro. Abel não tinha como calcular dia. Se você tem plantação tem dia. Primeiros frutos, nasceu, corro, entrego para o Senhor. Mas não, deixa eu ver os primeiros frutos, deixa eu comer, deixa eu alimentar minha família, deixa eu replantar, deixa eu ver se vai dar certo, aí eu levo para o Senhor. Abel do primeiro, Abel podia ter dito, nossa, o primogênito, esse aqui eu já posso começar para reproduzir, daqui a pouco vou ter um rebanho maior, aí eu dou mais para o Senhor. Você não faz essas negociações na sua cabeça? Então eu não vou hoje, eu não leio amanhã, então porque o Senhor... Gente, não brinca com as coisas do Senhor. Eu estou falando isso para mim. Não brinca com o tempo do Senhor. Não brinca com as primícias do Senhor. Caim levou, mas eu faço. De que maneira? Como é que você está fazendo diante do Senhor? Vocês estão entendendo o que o Senhor quer dizer para nós hoje? Não faça as coisas do Senhor de qualquer jeito, porque o Senhor não te entrega qualquer coisa, Ele te entrega o melhor. Se você tem recebido, às vezes, algumas coisas mais ou menos, é porque você tem sido mais ou menos, porque Ele não tem mais ou menos, mas Ele não tem como ir contra a direção dEle, ir contra a ordenança dEle, ir contra o que Ele quer falar para você. Vocês entenderam aqui de Caim e Abel? E aí, quando a gente vai lá em Gênesis 4, 5, está o outro, vai no, acho que os 6, vamos para o 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que te descaiu o teu semblante? Caim ficou indignado. Quer dizer, o que meu irmão tem de melhor? Qual que é a sua, Senhor? Eu fiz. Deus vê a nossa obediência e o nosso coração. Certo? Caim ainda se viu no direito, porque às vezes a gente ajoelha e fala, qual que é, Deus? O que está rolando? Eu faço assim, assim, assim e não está acontecendo? De que maneira? O Senhor está priorizando mesmo? Onde está seu coração? Está fazendo porque é obrigação? Está fazendo por medo de não ser abençoado? Está fazendo na hora que dá? Olha, eu tenho um domingo para o Senhor, mas se surgir qualquer coisa, eu tentei não, eu ensinei para os meus filhos. Querem passear no sábado? Ok, chega às 7 horas da manhã, não tem problema, dá tempo de tomar banho para chegar no ensaio às 8. Porque meu pai fez isso comigo. Pais, façam isso com seus filhos. Deem esse exemplo para eles. Façam com vocês. Eu me organizo, mas Deus está em primeiro lugar. Porque cabe todas as coisas. Nós temos que ter essa responsabilidade. Façam isso para os seus vizinhos. Façam isso para os seus amigos. Façam isso para as pessoas que estão próximas a você. Falando, nossa, ela vai mesmo. Ele vai mesmo. Não, é porque Jesus é maravilhoso. Eu lembro de adolescente, alguém tirou sarro da minha cara no banco, quando eu trabalhei em banco, falava assim, você parece aqueles fanáticos, você é igual aqueles. Eu falei, menina, eu não sou. Eu estou em pecado, eu devia ser corajosa assim, porque eles falavam, eu trabalhava na Praça da Sé, tinha aqueles irmãos que ficavam gritando, e eles tinham um desespero tal de falar do amor de Deus, que era assim a estratégia deles. E eles falavam, você é daquelas? Eu falei, não sou, mas não sou porque eu estou errado, eu devia ter mais coragem. E você vai perder tempo na igreja todo domingo. Eu falei, meu Deus, você perde tempo, sei lá, assistir o Silvio Santos, o Chacrinha, você perde dinheiro para comprar cigarro, você perde dinheiro para encher a cara, ter dor de estômago, dar dor de cabeça. Gente, tudo tem que ter equilíbrio e a bênção de Deus. Vocês precisam entender quem é Deus, porque você não precisa, esses subterfúgios que te tiram da prioridade de Deus, não te abençoam. Vocês entendem? Mas eu não posso me divertir? Claro que pode, cabe todas as coisas de forma equilibrada, mas não chega para o Senhor falar. E o Senhor falou, por que você está com essa cara? Se caiu o semblante, por que ainda está invocado comigo? O próximo, por favor. E bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se bem fizeres, o Senhor está fazendo. Se você tivesse feito direitinho, do jeito que eu te ensinei, só a sua oferta não tinha aceito? O que o
o Senhor está dizendo? Você sabia, está reclamando, está fazendo cara feia, está brincando porque você quer, mas você conhece, você sabe. E aí ele continua: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o pecado vai bater, você vai ter vontade de fazer, que foi o que ele fez, ele acabou matando o irmão dele. Mas ele falou assim: sobre o seu desejo, você pode dominar. Então, como buscar o Senhor em primeiro lugar? Conflito de interesses. Mas eu sei qual é a forma de receber a minha bênção. Então, para isso eu preciso pedir: Senhor, domina o meu desejo. Domina o meu desejo. Por mim eu não ia, por mim eu faria isso, mas eu quero fazer por ti, Senhor. É por ti, Senhor. É por ti. Todos os dias nós temos escolhas, porque todos os dias nós temos bênçãos. Aí uma pastora tem que escolher. Então tá bom, fala: Senhor, segunda, quarta, sexta eu faço o que eu quiser, terça, quinta, sábado eu penso mais ou menos, no domingo eu faço o que o Senhor quer. Então o Senhor falou: tá bem, fechado, tamo junto. Domingo eu te abençoo, segunda, quarta, sexta te deixo livre, terça e quinta eu vou ficar pensando se eu te ajudo ou não. O que vocês acham desse tipo de bênção sobre a vida de vocês? Sexta-feira eu fui de manhã, tinha um compromisso de manhã. A hora que eu estava saindo, toda animada, 8h20 da manhã, o trânsito estava fechado, estava parado, eram 2 pistas aqui na Avenida Vila Ema e tal. E aí um carro parou e fez sinal, porque o trânsito estava parado, e eu, quando estava parado, eu vi que a outra pista estava vazia, não estava vindo carro nenhum. E ele fez assim, eu entrei, aí veio o senhor e pá, acabou. Eu tomei um susto. Quando eu desci do carro, eu perdi o rumo, assim, por uma pancada forte nisso, porque eu entrei bem devagar. Ele devia estar vindo com muita vontade. Era um senhor e disse que não me viu, e ok, eu estava errado, ele também. Foi um acidente em comunidade, os dois, mas é claro, eu era meu maior. Eu confiei, na verdade, no cara que fez assim pra mim, ele não deve ter visto. Enfim, só que na hora eu perdi meio que o rumo, e eu de manhã acordei 6h20 da manhã. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, eu sou da noite, eu estudo muito à noite, faço tudo muito à noite. Mas eu acordei 6h20, eu tinha que sair 7 e pouco, e comecei a orar, comecei a declarar. Eu tenho declarado, estou declarando aqui em nome de Jesus que este dezembro será o melhor dezembro dos últimos 10 anos da minha vida. Tem muita coisa para Deus fazer, e eu continuo declarando, continuo clamando. E eu falei: hoje, Senhor, é o segundo, dia 2, né? Foi sexta-feira? Acho que foi? Dia 2? E eu falei assim: hoje será o segundo dia do melhor dia do meu mês de dezembro, glória a Deus. E fui falando, fui clamando, e acordei e tal, tomei banho e saí, porque eu tinha que sair cedo e tal, mas eu não acordo com essa disposição toda. Eu oro, eu não saio de casa antes de falar com o Senhor. Quando eu sinto ímpeto de pegar o celular primeiro, eu abro o celular e eu bato o dedo da Bíblia, porque senão eu vou bater no WhatsApp, eu já repreendo: Lilian, sai em nome de Jesus. Eu vou ler um versículo antes, porque eu tenho que começar com o Senhor. Não pense que é fácil, eu acordo, não. Tem dia que eu acordo, eu vou segurar muito, tem dia que não, mas eu busco. Não é buscar primeiro? Tá. E aí, o João, que é nosso amigo, foi lá, me ajudou, falou que ele com o senhor falou: nossa, acabou meu final de ano. Eu falei: imagina, irmão, como que acabou? Quase que eu pensei: acabou o meu. Eu falei: lugar. Eu falei: não acabou nada. Mas é um misto de muita coisa. E, enfim, aí saí, meu carro ferveu. Eu falei: irmão, o senhor é uma manhã muito abençoada na minha vida. E eu falava: Senhor, e chorei pra caramba. Eu falei, e numa das vezes, eu tava até ontem mexendo, meu micro-ondas tá com um certo problema, né, interno. Eu falei: nossa, eu acho que eu vou comprar um micro-ondas. Eu pensei: puxa, eu tenho que comprar um para-choque. Moço ainda. O meu depois vem, mas agora eu sou noiva, não sei se vocês perceberam. Né? Você vai me ajudar? Ui. Mas eu sei que eu não estava sozinha, mas você vai fazendo as contas na cabeça. Eu falei: Senhor, mas eu continuo declarando que o meu dezembro vai ser o melhor dezembro. E aí eu lembrei, depois que eu acalmei, eu tinha um atendimento, então eu tive que vir, demorei muito para chegar de lá até aqui. Eu fui para casa, lavei o rosto, eu estava com uma alergia aqui no meu olho, passei pomada, passei maquiagem, só que eu estava chorando, então a maquiagem lavava: não, vou fazer atendimento. Como é que a terapeuta chega com essa cara? Não, tem que melhorar. E eu me abanei, cheguei, aí contei, ele estava lá, nós oramos, fiz o atendimento, fiz o que eu tinha que fazer com as meninas. Aí quando deu mais ou menos umas 4 e pouco, eu tinha que falar com a Mari, elas saíram antes, né, por causa do jogo. Aí eu comecei a chorar de novo, aí eu chorei pra caramba. A gente precisa ter tempo pra chorar. E aí o Espírito
devia ter ligado, não liguei, enfim. Mas aí assim, o Espírito Santo me trouxe a memória que quando o carro deu a pancada em mim, meu carro foi para cima da calçada, né, assim. E quando eu parei, tinha vários fios, assim, eu lembro que eu até fiquei meio assim, quando eu fui ver a minha porta, assim, mas não me ative. Depois vendo as fotos, irmão, foi por um tantinho, assim, que eu não fui com a coluna do carro no poste, cheio de fio, que estava, inclusive, os fios no chão. Eu não sei, a pancada no poste, o que tinha feito no meu carro, o que tinha feito em mim, fora os fios, então, Deus me guardou e glória a Deus. Ai, mas aí como é que fica? Como é que fica nada? A Bíblia também diz, porque eu estou dizendo o que a Bíblia diz. A Bíblia também diz que nós teremos aflições, mas tem de ânimo, fica alegre, porque eu estou cuidando. Aleluia. Então, quem sabe se eu não tivesse acordado, o que tinha acontecido? Mas como eu creio que eu tenho também um altar do Senhor, como eu entrego, eu tinha lá uma reserva de oração, ele ia cuidar de mim. Mas aquele dia precisava de mais. E eu acordei e orei mais. E o Senhor me guardou. Então, o que eu quero dizer para você? Quando acontece alguma coisa, fale com o Senhor, porque o pecado vai bater a sua porta. Ele vai te dar novas prioridades. E coisas bacanas, hein? Coisas muito interessantes, muito importantes. Elas não vão deixar de ter lugar na sua vida. É isso que a gente acha, que a gente faz uma troca. Você não faz troca. Você coloca Deus e as coisas vão se encaixando. Porque Deus é um grande arquiteto. Ele coloca tudo no lugar. Você não tem que abrir mão de nada. Você tem que colocá-lo em primeiro lugar. Vocês estão comigo? Amém. E aí eu quero falar, nós falamos sobre as consequências. E quando a gente entende, como adultos no Senhor, quais são as bênçãos e as maldições, quando eu decido, sabendo que o Senhor tem, eu decido não querer. Ou eu arrumo boa desculpa, porque Abel, quando fez aquela cara, ele estava indignadíssimo. Foi Abel, foi Caim. Eu começo, volta, Caim, desculpa. Caim, quando fez aquela cara, ela disse assim: qual que é, Senhor? Se fosse a gente, eu podia ter dito: pô, eu vou no domingo na igreja, eu sou pastora, como assim? Mas ali eu sabia que foi o livramento de Deus. Mas às vezes na sua vida tem outras coisas e você vai, o diabo vai bater e falar: eu não estou muito sem ir para a igreja, eu não estou muito sem fazer isso aí. Na minha versão é sempre o contrário. A gente lembra, acho que alguns aqui lembram quando roubaram o carro aquela menina que era da igreja, que era do BBB, como é que ela chamava? A Flávia. Que ela saiu da porta do culto lá da Cristóvão Girão, ela saiu, olhou, voltou, fez: roubaram meu carro. Você lembra deles? Eu estava descendo, ela fez: roubaram meu carro. Ela falou assim: Senhor, eu estava precisando de um carro novo, muito obrigada, mas nessa paz aqui, nessa calma. Aí o marido desceu, a família e tal, e agora como é que a gente vai fazer? Eu nem sei se ela tinha seguro ou não, só sei que ela fez exatamente. Primeiro bateu o desespero, sobe a rua, desce a rua, porque o pessoal girando tudo ali na frente, era fácil de ver. Ela falou: Senhor, eu estava precisando de um carro novo. Eu fiquei, assim como quando Jesus disse: nunca vi tamanha fé na terra. Naquele dia eu fiquei: olha que confiança no Senhor, porque ela entendeu. E aí eu quero falar de uma segunda coisa, de Davi. Como é que Davi fez para conseguir viver isso? Como é que eu vou conseguir viver isso? E eu queria pedir para você colocar para mim, Caio, Salmo 27. Versículo 4. Aí Davi faz essa declaração: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Eu quero falar rapidinho sobre algumas palavras desse texto. Ele começa assim: uma coisa. O que é uma coisa? O que significa uma coisa? A mais importante, a prioridade. Eu priorizo uma coisa sobre a outra, não é? Olha, eu tenho 2 horas para fazer várias coisas. Qual que é mais importante para mim? É orar ou deixar minha casa em ordem? Orar. Ah, mas eu não vou deixar. Vai, mas ora. Ora primeiro. Amanhã é seu dia. Fala com o Senhor, fala com Ele 15 minutos. Dá o seu primeiro, sabe? O primeiro pedaço do seu dia. E Ele vai cuidar da sua casa. Você tem que cuidar da sua casa, né? Aí, de novo, eu peço uma coisa: olha, eu tenho que fazer um orçamento da minha família, e eu fecho a conta, não bate. Então, Senhor, eu vou deixar de pagar essa conta,
vou deixar de pagar essa conta. Então, senhor, ó, como o senhor é rico, o dízimo eu dou depois. O restante você fez o quê? Amaldiçoou. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Ah, mas aí a minha gestão é ruim. A sua gestão é ruim e o Senhor te abençoa quando você dá a primeira parte. Agora imagina quando você dá a primeira parte, sua gestão é ruim. Já tinha acabado com tudo. Gente, eu não sei dizer o que seria da minha vida se eu não desse sempre o meu dízimo primeiro. Não sei o que tinha virado em tempos de dificuldade, mas o Senhor continua cuidando de mim. Não faltou comida na minha casa, não faltou gasolina na minha casa. Eu lembro de um dia de sair para fazer, eu já até contei isso, de ir ao mercado. Eu tinha feito na cabeça o que dava para fazer. Então dava para fazer macarrão de 7 minutos. Eu não conheço macarrão de 7 minutos aqui. Então eu fiz a conta do que eu precisava. Uma lata disso, uma lata daquilo, linguiça, e no total dava, na época, sei lá, 30 e poucos reais. E era exatamente isso que eu tinha na minha conta, irmão. Exatamente isso. Ai, mas puxa vida, trabalha no Betel, estuda, deve ter grana. Não tinha guardado, não tinha nada. Era exatamente aquilo que eu tinha na minha conta. E tinha gasolina no meu carro. E aí eu fui no mercado e quando deu, faltavam 35 centavos. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Sabe quando você bate o olho e te aquece assim? Tipo, falta 35 centavos. E ainda quando é dinheiro, dá pra disfarçar, né? Tipo, posso te dever? Eu tinha. Não, era no cartão. Eu tinha 35 centavos. Faltava no cartão. Eu disse, meu Deus, vou ter que tirar. E ok, mas aquilo, sabe? Aquela sensação, meu Deus do céu. Aí, irmãos, eu não sei dizer se a moça disse que estava errado, se ela não viu, se o cartão deu. Eu só sei que eu já estava colocando o cartão na máquina quando eu olhei, que eu vi que faltava 35 centavos. E aí o cartão já estava lá. Sabe quando te dá meio que um branco assim? Eu só sei que eu saí e comi um macarrão de 7 minutos e a minha família comeu. E eu não passei vexame naquele momento. E no outro dia, Deus continua abençoando, porque meus filhos nunca passaram fome, muito pelo contrário. Sempre teve muita fartura na minha casa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas tinha primícias do Senhor. Não é que meu armário estava zerado. Se eu fosse para casa, a gente ia fazer um arroz com alguma coisa, arroz com feijão talvez, arroz com farinha. Mas você está acostumado a organizar o que você vai fazer, o prato que você vai fazer. Então, tem isso. Naquele dia não tinha. Na minha casa não tinha. E o Senhor, quantas outras vezes? Eu não sei. Mas, uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei. Uma coisa. Peça para o Senhor hoje, uma coisa, Senhor. Me ajuda a entender que eu preciso colocar o Senhor na minha vida acima de todas as coisas. E aí ele continua, buscarei. Sabe, hoje a gente tem o delivery, uma coisa maravilhosa, o iFood, aí não sei o que, tem para todo jeito, né? Então a gente agora não faz muita força em algumas situações, a gente tem que ir até a pizzaria, ir até os lugares, não, tudo a gente pega na farmácia. Eu sou do tempo que a gente buscava pão, né? A pizzaria é legal quando abria perto, a gente ia de ônibus buscar pizza. Eu cheguei de adolescente a buscar pizza de ônibus, né? Agora tá tudo aqui na nossa mão. Buscar ao Senhor é mais rápido do que o iFood. É mais rápido que qualquer delivery, é mais rápido que o celular na sua mão. Se você fechar os olhos e falar, Senhor, eu quero falar contigo, Ele já imediatamente começa a te ouvir. Mas a gente coloca tanto empecilho que nem o iFood vai resolver a sua vida em oração. Manda vir 15 minutos de oração na minha vida, não vai chegar, porque não foi você que fez, você pediu para alguém fazer. Você delegou a alguém alguma coisa que Deus pede para os filhos dele, para os amados dele, para aqueles a quem Ele abençoa. Quem são os filhos do Senhor aqui nessa manhã? Levanta a mão para mim, por favor. Levanta a mão com vontade. Você tem certeza? Ele merece a sua adoração? Ele merece a sua prioridade? Amém. Pode abaixar. E aí ele continua. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Vamos pensar que esse salmo, vamos refletir, foi feito por Davi, que era rei. Ele estava dizendo que ele queria muito mais um palácio, né? Quer dizer, muito mais a casa do Senhor do que o palácio. E essa casa do Senhor aí é a presença do Senhor. O prazer que ele tinha em estar na presença do Senhor era maior. Então assim, tem tantas outras coisas que a gente nem é rei, a gente nem mora em palácio, a gente nem tem a grana que Davi teve, porque Davi foi um rei poderosíssimo, o Senhor o abençoou, mas a gente não quer. A gente quer tudo que o Senhor nos abençoa e a presença dele depois. E Davi continua. Todos os dias da minha vida é para contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar a formosura do Senhor não é só
Oração de pedido de iFood, sabe? Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Aí quando o rapaz chega na sua porta, você fala para o rapaz assim: ai, muito obrigada. Tem alguns até que dão R$5, R$2, até abençoa. Muito obrigada, você foi muito gentil. Olha uma caixinha para você. Jesus não precisa da sua caixinha. Ele não é um delivery. Ele precisa da sua adoração. Ele precisa da sua obediência. Ele precisa que você ajoelhe e fale: Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Porque se eu buscar primeiro, as outras coisas vêm. Mas a gente engata: Senhor, obrigado pelo meu dia. Mas ó, meu filho está com isso, minha casa está com isso. E no final fala: ai, como o Senhor é bom. Dá uma caixinha para o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Na sua oração de 10 minutos, 8 você pediu, reclamou, disse que não deu certo. Puxa, mas ainda não aconteceu. Fez aquela cara: tá vendo, Senhor? E aí logo 2 minutos você louvou ao Senhor. Estou errado no que eu estou falando? Estou falando por mim muitas vezes. Hoje o Senhor tem me pedido uma coisa muito especial, que é orar em línguas. Era um hábito que eu tinha há pouco. Sempre orei em línguas, mas não porque eu entendi, principalmente nos 40 dias, que eu não podia pedir. Só por alguém, ou se fosse uma emergência, ok. Gente, oração sem pedir é um perrengue. Olha que eu sou uma boa adoradora. Eu amo contemplar o Senhor e lembrar. Eu desço da minha casa, eu agradeço pelas plantinhas, eu agradeço pelo meu lençol que está limpo, eu agradeço porque a louça está limpa, eu agradeço porque hoje eu paguei minha conta de luz, eu agradeço porque meus filhos são especiais, porque eu ganhei um beijo. Eu vejo os detalhes, é um exercício. Lembra, a gente já falou muito sobre o exercício da adoração. Eu tenho pedido para o Senhor para ter um estilo de adoração, mas mesmo assim, o Senhor queria ensinar mais. Então, o fato de conseguir orar em línguas, que a gente conversa no dia sobre isso, você não tem controle sobre o que você está falando com você. É o teu espírito falando com o Espírito de Deus. Mas você sabe que você está obedecendo, está falando com ele, aí você não pede. Então, quando eu começava a querer falar, aí eu começava a falar em línguas e foi maravilhoso, porque isso tem sido muito especial na minha vida. Então, entende o que Davi está falando aqui? O rei Davi, que já tinha crédito com o Senhor, ele derrubou Golias. Ele foi obediente, ele já conseguiu liberar, era um homem cheio do poder de Deus, porque quando ele tocava a harpa, Saul, os demônios saíam, então ele tinha um altar diante do Senhor. Mas ele dizia: Senhor, eu preciso de ti. E com tudo isso ele ainda pecou, porque a gente conhece a história. Mas o Senhor diz, registrado na palavra dele, que Davi era o menino dos olhos do Senhor, porque ele sondava o quê? O coração de Davi. Porque eu posso errar, você pode errar, mas eu tenho que me arrepender de colocar Deus em primeiro lugar. Davi punha Deus em primeiro lugar. A carne vinha, ele errava e falava: meu Deus, olha o que eu fiz. Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Pode vir. Eu lembro quando eu li mais adulto o texto, quando Deus pede o filho de Davi, que foi resultado de ter matado um homem e ter ficado com a mulher dele. Vocês conhecem essa história, né? E aí ele perde o filho. E aí ficou muito, muito claro quando o profeta, acho que o profeta Natan, disse para ele as consequências daquilo. Enquanto o menino estava doente, Davi orou, jejuou, ficou em panos de saco, não comeu. E clamando: Senhor, me perdoa, Senhor, não pese a mão sobre o meu filho, meu erro é comigo e tal. Mas o Senhor tinha. Aí chegaram para Davi e falaram assim para ele: o Senhor levou seu filho. O que Davi fez? Levantou, tomou banho, pôs as vestes reais e falou: agora eu quero comer. E alguém falou: ué, quando seu filho estava morrendo, você ficou? E falou: porque ali eu ainda estava tentando falar com o Senhor sobre o meu pecado, mas eu sabia que o erro era meu. Agora eu já entendi, foi feita a vontade dele. Então agora eu tenho que voltar para a minha vida, porque aquilo é consequência do que eu fiz, e o Senhor vai continuar me abençoando. Esse é um homem que queria contemplar a glória do Senhor em todo o tempo, e foi um grande homem, foi rei. Muitos de nós aqui queremos ser rei na nossa casa, rei no nosso trabalho, rei nas coisas que nós fazemos. Eu gostaria que as pessoas vissem: olha como minha casa é maravilhosa, como meu trabalho é perfeito, olha quanto eu ganho bem, como meus filhos são bons. Ser reis em vários aspectos. Quem não quer ser rei na sua área? Olha, eu sou tão linda, eu sou tão especial, que esposa rainha que eu sou, que profissional rei que eu sou. Mas será que você está fazendo o que Davi faz? Davi não era rei, ele não tinha nem a unção de rei. Alguém aqui nasceu com descendência para rei? Príncipe, Agostinho já me fala, que eu já quero chegar mais perto. Tem alguém com uma descendência humana? Nasci milionário, nasci rei. Tem alguém aqui? Davi também não. Mas Deus falou: eu vi o seu coração. Você dá prioridade
você se arrepende dos seus pecados e você entende que eu já perdoei, que você tem que continuar a sua vida. O filho morreu, acabou. Como diria o povo, bola para frente, porque Deus continua sendo Deus e eu não vou deixar de amá-lo e vou viver ainda coisas maiores. Quem crê que vai viver coisas maiores na sua vida? Vocês creem? Então eu vou pedir para o Senhor, como Davi. E aí a palavra, quando ele fala contemplar, a tradução é diferente. O inquirir no seu templo, ou seja, o meditar no seu templo, quando a gente vai buscar no original, essa palavra está como buscar. A gente busca no original do hebraico, se não me engano é Bugar, o nome, está aqui. Enfim, não vou achar, senão vou me perder com a hora. E essa palavra quer dizer buscar. Então ali está dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a formosura do Senhor, estar na presença do Senhor e falar, nossa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tão especial, o Senhor é aquele que até hoje guardou, meu Deus, eu tenho todos os dedos das minhas mãos, eu tenho cabelo, eu tenho paladar, quando eu vou comer eu sinto o sabor da comida. Quantas pessoas que estão com câncer de garganta? Ai, pastor, não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Tem gente que está com problemas sérios na boca, não sente prazer, ou tem problema no estômago, não pode comer. Eu vivi isso. Então, hoje, normalmente, quando eu vou comer, eu sempre lembro, Senhor, obrigado, porque eu tenho prazer em poder comer, em sentir gosto. A minha língua, não sei se você já viu câncer de língua, é uma coisa terrível. Então, agradecer a Deus não é os 5 reais que você dá para o office boy que te entregou o delivery. É o Deus Todo-Poderoso que te mantém em pé, saudável, cheio de vitórias. Porque se tem alguma coisa que ainda não aconteceu, só ainda não aconteceu, porque Deus tem. E Ele pode, e Ele quer, mas você tem dado a devida prioridade em tudo na sua vida. Amém? Amém, Senhor. Amém? Amém. Amém. E eu quero encerrar falando da última coisa. Bom, o Senhor misturou tudo aqui, virou uma confusão. Alguns sacrifícios que nós temos que fazer. Lembra que eu falei sobre conflitos de interesse? E também sobre como o mundo nos coloca, às vezes, no cantinho da parede para saber o que está rolando. Primeiro eu quero contar, não vou pedir para abrir, Marcos 12, 28, 31, acho que todo mundo conhece. O Senhor, Jesus acabou de falar, e aí chegou o escriba e foi testar Jesus, porque eles eram cheios de pegadinha, né? Agora eu quero ver o que ele vai responder. E falaram assim, tá, você, já que é o cara, você que faz, ressuscita mortos, cura, teve um sermão aí, né? Subiu na montanha e deu todas aquelas orientações. Você se acha, né, Jesus? Então agora eu quero saber, como é que você consegue resumir qual é o primeiro dos mandamentos? Já que você deixou todas as orientações. O Senhor tinha falado, né? Ele tinha subido no monte, ele tinha explicado para nós todas as orientações da vida. Leiam lá Mateus 6. É tão lindo. E aí Jesus olha para a cara do fulano e fala, fulano, você acha que agora você vai me pegar? Porque eu expliquei como ora. Né? No Sermão do Monte ele explica como ora, ele explica como você age com a sua família, ele explica como é que você deve viver. E aí o cara fala, tá, você explicou tudo isso, ficou aí, sabe Deus, 2 horas explicando todas essas leis, todas essas regras, ou seja, todas essas orientações. Resume aí, quero ver se você é o cara. Resume aí. Como é que você resume a sua fé? Como é que você resume ser cristão? Como é que você resume agora eu decidi servir a Deus? Como é que você resume? Vocês lembram que o Senhor, ele já pôs a cola, não era para colocar brincadeira, era assim. Ah, não pôs? Então, aproximou-se deles um dos escribas, que os tinha ouvido desfrutar, sabendo que lhes tinha respondido bem, e perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Como é que você resume tudo que você orienta? Pode pôr de novo, é o próximo. Vocês podem ler para mim? Jesus respondeu, primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O próximo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então não é amar a Deus pela
cala sua boca. Eu falo para todo mundo que eu amo a Deus, né? Não é? Ele fala que é de todo o coração. Na sua alma, às vezes sua alma estava doendo. Imagina a alma de Davi quando o filho dele recebeu a notícia e morreu. Que coisa difícil. Aí ele continua: de todo o teu entendimento. Eu não entendo. Tem coisas que às vezes eu ouço na igreja, ou às vezes eu falo, as pessoas falam para eu fazer, às vezes me falam, tem passos de fé, façam algumas coisas, mas irmãos, as coisas do Senhor são loucura para aqueles que não creem. Aqueles que não creem são aqueles que não colocaram Deus em primeiro lugar, então não tem intimidade. Eu não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você fala com Ele o tempo todo. Aí você fala para Ele na maior honestidade: então Deus, é o seguinte, ó, eu recebi uma orientação lá do meu pastor, ou da tua palavra, e eu não entendi, eu não concordo muito. Como é que é esse negócio, Senhor? Me explica. Ele vai te explicar. Ele vai trazer a sua memória, o seu entendimento, as suas sinapses neurais vão começar a ferver, porque foi Ele que criou o seu entendimento. Mas tenha intimidade com Ele, adore o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Eu sei que tem dia que a gente não tem força, mas Ele está dizendo: vai, pede. Senhor, eu não tenho força. Vocês pensam que todo dia eu acordo, hoje eu vou orar, hoje eu vou ser mais crente. Não, tem dia eu falo: Senhor, Senhor, eu estou cansada. Hoje eu estou numa raiva de ser pastora. Garrei no nervoso quando acontecem algumas coisas com algumas pessoas, com algumas situações. Então, eu falo: ai, Jesus, eu tinha que nascer numa família de pastor. Mas tudo bem, Senhor, perdão. Hoje eu vou orar menos. Me perdoa. Aí o Espírito Santo vai me trazer na memória tudo que Ele já fez. Lembra, Lilian. Nossa, é bom, né? É bom ser uma família de pastor, né? É bom conhecer o Senhor, é bom ter a Ti, Senhor, e Ele vai te trazendo. Seja honesto, mas coloque Ele em primeiro lugar. Comece a sua manhã com honestidade ao Senhor. Não sei o que vou fazer, mas eu quero estar na Tua presença, e eu estou entregando os meus primeiros momentos para que o Senhor abençoe o restante. Se você investir 10 minutos das suas 24 horas, as 23 horas e 50 minutos serão abençoadas. Lembra o que a gente leu lá, que Paulo fala sobre se as primícias são santas, todo o restante, ou seja, toda a massa será santa. Quem crê nisso? Eu creio, Senhor, aleluia. Acho bom, né, gente? Porque está na Bíblia. Eu perguntei só para perguntar. Então não é só crer, é se esforçar. É com as suas forças, é com o seu entendimento, é com a sua obediência. Às vezes, muitas coisas. É assim, quando você tem pouco entendimento, enrola o Senhor mais ou menos. Quando você tem muito entendimento, você enrola, muito conhecimento, você enrola Deus com muito conhecimento. Irmãos, eu tenho que enrolar Deus com Bíblia. Eu falo: então, Senhor, a sua palavra diz assim, assim. Ele fala: mas embaixo ele diz assim. Você pensa que eu não discuto com Deus? Eu não discuto com Deus, com a Bíblia. Falou: Senhor, a sua palavra me falou isso aqui. Aí ele falou: lê mais embaixo. Mas tem isso, né? Lê mais em cima. Lembra daquilo. Porque você tem que ser obediente. Não tem jeitinho, irmãos. Se você quiser dar um jeitinho, tudo bem, mas não vai viver o máximo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É igual sabotar tratamento médico, né? O médico diz: você precisa fazer tudo isso aqui. E o médico nem é Deus, você faz de qualquer jeito. E olha, ainda correndo o risco de errar. Mas você faz de qualquer jeito. Se um homem que está te dando uma direção, você não faz certo, Deus, que é o seu Senhor, você quer fazer mais ou menos? Como é que serão as coisas? Então eu só queria fechar lembrando as 3 coisas que nós falamos aqui. Pedir que vocês ficassem em pé, por favor. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar o quê, irmãos? Eu não ouvi o reino de Deus. E as demais coisas, ou seja, todas as coisas, a sua agenda, o seu passeio, as suas férias, o seu dinheiro, os seus sonhos, seu casamento, a sua saúde, o seu corpo, os seus projetos, todas. Ele não exclui nada não, mas tem que buscar primeiro, tem que abençoar primeiro, tem que ter a primícia da sua vida, dos seus projetos, para cada projeto seu, uma primícia primeiro. Esse projeto, opa, Senhor, é isso mesmo? Como é que é o negócio? Senhor, eu abençoo esse projeto, porque quando você faz isso primeiro, pode ser que no meio do caminho ele fala: esse aqui não tá bom, não, vai por lá. Ou ele fala: nossa, tá maravilhoso, vou te abençoar. Mas ele vai abençoar.
abençoa. Então, o buscar primeiro o reino de Deus são em todas as coisas. Na hora de eu limpar a casa, pede para o Senhor para que seus filhos se comportem, ou você tem autoridade. Na hora da gestão financeira, pede para o Senhor te dar controle financeiro, te dar novo emprego, novas ideias. Na minha saúde, pede para o Senhor te dar os melhores médicos, ou controlar, ou te trazer cura. Mas fale com Ele as primícias de tudo, de todos os projetos da sua vida, porque todas as coisas vão entrar. Senhor, eu queria descansar mais, mas como é que eu faço? Porque domingo eu ouço muita gente falar, eu tenho que acordar cedo. Às vezes quando era à noite eu falava, mas à noite eu já tenho que preparar. O diabo vai sempre, lembra que eu comecei falando? O diabo sempre quer o primeiro lugar da sua vida. Ele sempre vai arranjar uma desculpa para te tirar da presença do Senhor. Mas você fala assim, não, opa, eu sei onde é o meu lugar. Eu sei qual é a minha prioridade. As outras coisas vão ter que se ajustar. Diabo, esquece, não vai rolar. Eu lembro quando eu saí com um carro tremendo, chorando, vermelha, e aí o carro ferve, para num posto, o posto me diz assim, minha senhora, nosso posto está sem água. Eu falei, como que o posto está sem água, Jesus? Aí eu virei à esquerda, parei o carro esfriar, e fui chorar. E aí vinha na minha cabeça um monte de coisa, eu falava, perdeu o diabo, eu só disse isso, perdeu o diabo. Aí depois liguei, falei com o Naldo, chorei pra caramba. E agora? Aí vinha, desligava porque o carro fervia de novo, o tempo que eu parava, falava, perdeu o diabo. O Senhor que me deu esse carro, o Senhor me livrou, o moço está lá, vai dar tudo certo. Micro-ondas vem em outro momento, aproveita, já fiz logo. Falei, Senhor, você sabe que tem outras coisas lá que estão meio ruim, a geladeira e tal, não sei o quê. Eu brincando comigo na hora do choro, sabendo quem é o meu Pai. Vocês entendem o que eu quero dizer? Amém. Então assim, o que significa buscar primeiro o reino de Deus? Ajustar nossos valores, e haverá conflito de interesses. O interesse é entre quem? Entre você e sua família? Não! É entre você e o diabo. A sua família vai fazer o que você tiver no seu coração e falar, daqui eu não arredo o pé. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque a sua família, quando tem algum problema, mas sabe que você não arreda de pé, chama você primeiro para orar. É ou não é? Quando conhece quem serve ao Senhor, deu um problema, chama fulano. Não é assim que funciona? Porque sabe quem você é. Então é um conflito de interesse. Não é interesse entre você e sua família, seu trabalho, seus horários. Não, é um conflito de interesse entre você e o diabo, que quer roubar do seu coração a prioridade. Amém? A segunda coisa, estratégias. Lembra da estratégia de Davi? Fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo tenha misericórdia. Hoje o pastor Salvador começou falando sobre isso. Nós fizemos uma oração para receber. Pena quem não estava aqui, nós recebemos. Nós recebemos que o Senhor nos desse orientação na nossa mente. Nós recebemos bênçãos sobre as nossas mãos. Hoje, o Senhor já, sem saber o que eu ia pregar, o Senhor já tocou no coração dele, ele já começou a orar. E a terceira coisa, que na verdade eu estou falando pela ordem errada, lembra que eu falei que o Espírito Santo mandou trocar? A terceira coisa, as consequências, bênção ou maldição. Não reclamem de Deus. Não reclamem da sua vida. Primeiro, porque Deus tem te abençoado muito. E se as coisas ainda não têm acontecido, vai olhar naquele projeto que não funcionou, o que você ainda não fez, ou o que o Senhor tem para te ensinar, para te abençoar. Vocês estão comigo aí? Vocês sabem que Deus tem bênção, mas vocês sabem que existe consequência e maldição. Então fale, Senhor, tem misericórdia de mim, porque aqui não dá bom e eu quero viver. Não se conforme com desafios, não se conforme com doenças, não se conforme com dores. Fale com o Senhor. Senhor, se é para me aperfeiçoar, que eu entenda, porque eu vou te adorar mesmo nessa situação, mas eu não quero viver assim. Vocês estão comigo? Eu não estou falando de comodidade, não estou falando de delivery, estou falando de intimidade, estou falando de prioridade, e estou falando de bênção e maldição que o Senhor tem para mim e para você. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso mesmo? Então eu queria pedir para que vocês lembrassem que o Senhor quer o primeiro lugar do seu coração. Aleluia. Mas a decisão é sua. Eu queria que o Senhor desse, tomasse vocês com obsessão. Obsessão é uma palavra forte, até ruim até, né? Mas ser obcecado por colocar o Senhor em primeiro lugar é uma grande bênção. É um grande desejo. Eu quero que vocês sejam obcecados por conhecer ao Senhor, por priorizar o Senhor não só no seu dia, mas em todas as coisas, entendendo que é só, não é aqui na palma da mão, sabe, o delivery, ou o seu chefe, ou o gerente do banco, ou o seu médico. Não, é assim, ó, Senhor, e agora? E ele vai,
Ele vai. Amém? Se eu pudesse pedir, fechem seus olhos, coloque a mão no coração. Queria que cada um fizesse a sua oração individual. Eu vou orar por vocês, mas que vocês falassem com toda a honestidade e sinceridade do Senhor. Falasse com o Senhor para que Ele dê estratégias naturais e espirituais na sua vida, para que quando o pecado bater na sua porta, o pecado de não colocar o Senhor como prioridade, o pecado de viver aquilo que você sabe que está errado, o pecado de fazer escolhas que você sabe que não são de Deus, Ele te dê forças para mudar, para que você possa viver feliz. Fale com Ele agora, seja honesto com Ele, põe a mão no seu coração, fale: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida, de cada minuto do meu dia, Senhor, porque eu quero entregar tudo em Tuas mãos, Pai, mas às vezes é tão difícil, às vezes nós somos tão frágeis, nós somos tão pecadores, Pai, nós temos tantas dores, o diabo passa o tempo todo nos acusando, Senhor, ou dos nossos erros ou dos nossos fracassos, mas eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor me traga à memória aquilo que me traz esperança o tempo todo, porque eu tenho muitos motivos para louvar ao Senhor. Senhor, me ajude a colocar em primeiro lugar, me ajude a ver tudo que o Senhor tem feito, me ajude a viver esse tema que foi dado à nossa igreja, que durante um ano nós batemos, nós estudamos, nós oramos, mas que isso fique gravado, como diz na Tua palavra, escrito em nosso coração. Senhor, nos desperte com esse versículo, que eu busque primeiro o Teu reino, porque todo o meu dia e todas as coisas me serão acrescentadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e A o igreja. mar se erguendo O que você vai fazer quando vier esse problema? sobre a Vai tempestade cuida de mim. O Senhor está no caminho, o Senhor tem o melhor. sobre as águas Sobre os problemas, sobre os desafios, sobre as doenças, sobre todos os diagnósticos. descansarei, Descanse no Senhor. pois sei que és Deus. Descansarei, Por quê? pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé, pedir para acender a luz de novo. Vamos dar a primícia do nosso melhor. Vamos ofertar. Hoje nós não precisamos nem falar sobre as ofertas. Quebra de maldição, né? Sobre que é exatamente Caim e Abel. E o Senhor não precisa de você. Essa igreja não precisa. A igreja precisa como comunidade, como pessoas que são abençoadas, porque entenderam o mistério do ofertar e dizimar. Vamos louvar ao Senhor. Tem envelope lá no fundo, a maquininha está no fundo e o Senhor vai nos prosperar. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não
entender, nos ajude a priorizar, nos ajude a priorizar, nos ajude a entender, nos ajude a viver o que o Senhor tem para nós. Aleluia. Conseguiu dizimar e aqueles que dizimarão. Apesar de termos poucos cultos, este será, em nome de Jesus, o melhor mês de dezembro em dízimos e ofertas para a casa do Senhor, porque será o melhor mês de dezembro em finanças para aqueles que creem e que estão aqui. Vocês creem nisso? Amém. Então coloque aí, não? Já entenderam, né? Só para falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu podes. O Senhor é aquele, Senhor, que tem o ouro e a prata. Tudo pertence a Ti. Então, Pai, eu quero clamar agora para que dê estratégias para o Teu povo, dê gestão financeira para o Teu povo. Abre os olhos daqueles que ainda não entenderam. Se estão sendo maus profissionais, Senhor, que eles se dediquem mais. Mas se eles estão sendo roubados, abre os olhos deles para que eles vejam novas ideias, novas possibilidades. Aqueles que já estão trabalhando, que sejam prósperos, que seus chefes os vejam, que eles tenham bônus, que eles tenham aumento, que eles estejam, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante de Ti, diante daqueles que eles trabalham, que eles vejam as Tuas bênçãos, que eles vejam as Tuas bênçãos, que eles possam entender que eles não serão roubados, mas serão abençoados, porque nós estamos quebrando em nome de Jesus toda falta de entendimento, toda maldição que o diabo tenta colocar, nem que seja um pedacinho do nosso coração, que é no dinheiro, ou no nosso trabalho, ou nas coisas que não estão dando certo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai toda dívida, sai toda vergonha, sai todo fracasso financeiro, sai toda porta fechada, sai em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar aqueles que puderam ofertar e dizimar. Senhor, prospere, continue ainda mais, dando mais